Momento de reflexão. Olá, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estamos de volta com mais um momento de reflexão nesse tempo, nesse dia abençoado, nesse dia maravilhoso que Deus preparou para nós. Eu quero trazer da parte de Deus um recadinho para você nesse momento de reflexão, e eu me lembrando, querido, a respeito de quando Deus, em um chamado, tirou o povo do Egito e com uma proposta, com uma promessa para o povo, de que o povo iria para uma cidade ou para um lugar ou para uma terra muito boa, para uma terra onde as coisas prosperariam, ou para uma terra onde o povo seria abençoado realmente, uma terra, a Bíblia usa a expressão que mana leite e mel, algo assim de fartura. E nessa caminhada, nesse trajeto, nesse meio tempo, nesse processo entre uma terra e outra, eles de certa forma acabaram desviando o seu olhar, né? De uma forma ou outra acabaram perdendo o seu desejo de realmente querer entrar nessa terra. A dificuldade nessa caminhada acabou de certa forma frustrando e tirando o brilho dos olhos e até mesmo de certa forma apagando esse desejo que eles tinham no coração de entrar realmente nessa terra prometida. Mas uma coisa que eu fico analisando a respeito de tempos e épocas em que muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e parece que só muda o tempo, né? Porque o comportamento continua sempre sendo o mesmo, porque o ser humano, ele é ser humano, né? Dentro dessa carcaça existe um sentimento. E quando eu olho, por exemplo, para esse povo do passado, para esse tempo de Moisés, para os nossos tempos de hoje, nós vemos ainda pessoas constantemente caminhando em direção a algo que é maravilhoso, muito bom. Porém, no meio dessa trajetória, no meio dessa caminhada, há algumas coisas que distraem, há algumas coisas que muitas vezes tiram a atenção. Exatamente isso que muitas vezes tem feito com que pessoas não caminhem, pessoas fiquem paradas no tempo, né? Pessoas elas fiquem prostradas, pessoas elas fiquem distraídas ali olhando para uma coisa ou outra, ou até mesmo param em outros propósitos, muitas vezes acabam desviando o foco e muitas vezes não conseguem chegar a um lugar determinado. Nós entendemos que, assim como a igreja, ou como aquele povo no deserto, vamos dizer assim, acabou de uma maneira ou de outra pela sua própria frustração consigo mesmo e acabaram se frustrando com Deus, eles imaginaram que eles não queriam conseguir realmente chegar no lugar determinado. Assim também muitas pessoas nos dias de hoje, mesmo tendo um Deus de promessa sobre a vida deles, mesmo assim, muitas pessoas ainda acreditam que não chegam em lugares aquilo que Deus preparou para elas, mesmo sendo Deus que criou essa terra que prometeu. Muitas pessoas, elas continuam caminhando, mas é como que elas estivessem caminhando no vazio. Eu já estou caminhando mesmo, já estou nessa direção mesmo, eu vou continuar para ver o que acontece. Então, na verdade, não é bem assim. Algo dentro de nós precisa acontecer. Uma motivação dentro de nós, ela precisa surgir. Um desejo em nosso coração precisa acontecer, querido, para que a gente venha realmente a querer, a ter forças para caminhar. Não é simplesmente o fato de nós estarmos caminhando em direção a alguma coisa que nós vamos alcançar algum objetivo, não. De maneira nenhuma. É preciso de uma motivação dentro de nós, é preciso de um incentivo dentro de nós. Nós lutarmos contra nós mesmos, contra as nossas próprias deficiências, contra as nossas próprias dificuldades, com o nosso próprio eu, com o nosso próprio desânimo, né? Com a nossa própria vontade de voltar atrás. E é difícil, a luta mais difícil que existe, que nós temos para vencer, não é ali diretamente contra outras pessoas, mas é contra nós mesmos, porque nós podemos ir longe, temos um potencial gigantesco, mas muitas vezes não acreditamos em nós, muitas vezes nós nos colocamos por baixo, esse excesso de humildade que eu sempre comento. Muitas vezes a pessoa ela se coloca tão por baixo que ela começa a achar que nem ela é capaz, que nem ela pode, que nem ela é merecedora, que nem ela pode realmente alcançar, que nem ela pode realmente ter o melhor dessa terra, que nem ela realmente pode ser abençoada, que nem ela realmente pode estar no emprego que ela desejou, que ela realmente não poderia ter a família que ela desejou, enfim, aquilo que ela sempre sonhou, aquilo que ela sempre projetou. A própria pessoa, ela se desvaloriza, e quando alguém se desvaloriza, então aí vem o desabamento, vem as trincas, né? Vem a queda, e isso é inevitável. Então, querido, acredite em Deus, o Deus que te fez, que te criou, que te fez para vencer, mas acredite em você mesmo, tá bom, querido? Por mais que você olhe, você veja que a figueira não floresça, enfim, aquelas coisas todas que está escrito lá em Abacuque capítulo 3. Por mais que você olhe, você não veja resultado nenhum. A questão é você continuar caminhando firme e firmado no propósito. Querido, que Deus possa te abençoar grandemente, porém,
que Deus possa te abençoar, mas você precisa acreditar que Deus vai te abençoar e você realmente permanecer firmado nessa visão, nesse propósito. Sem fé é impossível agradar a Deus e sem fé é impossível vencer até mesmo. Sem fé é impossível caminhar e chegar a algum lugar. Muitas pessoas andam pela vida e lá no final elas conseguem perceber e entender que elas chegaram a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque caminharam sem propósito, foram para tantos lugares e acabaram no nada. Sabe aquele ditado que dizem que morreu na areia, né, nadando na areia do mar? Exatamente isso. Então, é exatamente isso. Então, nós precisamos olhar, realmente focar e querer caminhar, tá bom, querido? Então, dê o primeiro passo, um passo de cada dia, mas em direção ao lugar em que você quer chegar. Querido, fico por aqui. Abraço, graça e paz. Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Continue confiando em Deus, mas em você também, tá bom, querido? Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir. Fica com Deus. Até lá. Momento de reflexão.